Hoje, 26 de junho de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta terça-feira, e uma terça-feira com uma expectativa do jogo importante da seleção brasileira. Vamos passar? Vamos sofrer? Porque os dois primeiros jogos do Brasil foi um sofrimento só. E temos também hoje aí a rodada da Série B, com a participação do Avaí. O Avaí vai jogar contra o Oeste fora de casa e vai brigar para manter a sua segunda colocação nessa Série B. Mas com relação à Série B, nós vamos falar no segundo bloco, antes da introdução do Anacleto, que vai falar do nosso esporte amador. Mas esse primeiro bloco nós vamos praticamente dar uma pincelada nos nossos clubes aqui da região, e já começando com o Clube Náutico Almirante, não é o Clube Náutico, com o Almirante Barroso, e que tem um novo treinador. O Rony Aguilar assumiu? Assumiu. Olá, Eladio, olá você de casa. Realmente, definitivamente, nessa segunda-feira, o Rony Aguilar assumiu o comando técnico do Barroso, como o Eladio quer que fale, não quer que fale o Clube Almirante Barroso. É Almirante Barroso, não é Clube Náutico Almirante Barroso. Por que não é Náutico? Não, é Almirante Não é a razão Barroso. social do clube? Ah, não, mas lá é futebol. É. Desculpa, senhor Eladio, o senhor tem razão. Então... Concorda comigo? Concordo. Dessa vez eu concordo com o senhor. Então tá bom. O Barroso realmente continua trabalhando muito forte. O Barroso lamenta profundamente a derrota que teve lá na cidade de Camboriú, até porque jogou muito mais que o Camboriú. E os erros que foram cometidos lá na cidade de Camboriú não pode acontecer, principalmente com jogador experiente como o Vitor Hugo, que acabou sendo displicente ao cometer uma penalidade máxima e depois, aos 44 minutos do segundo tempo, cometer uma falta na entrada da área e inclusive ser expulso, e o Almirante Barroso acabou tomando o gol. Os jogadores que chegaram estão se adaptando, já estão entrando no time aos poucos e com certeza o Almirante Barroso vai estar muito forte para principalmente o segundo turno do campeonato. E um detalhe, né, Eugênio, a lamentar, né? O Almirante Barroso vai mandar o seu jogo amanhã, 11 horas da manhã. às 11 horas da manhã, horário da Copa do Mundo. Porque... É uma nova inovação? É uma inovação? Não, mas é assim, o Eladio, antes que o pessoal comece a cornetear, eu quero fazer uma pequena explicação. Realmente é muito estranho, numa quarta-feira, dia útil, o time jogar 11 horas da manhã. O que acontece? Quarta-feira, o Brasil joga às 3 horas da tarde, certo? À noite, a iluminação não tem condições de suportar um jogo de futebol. Então, não tem como fazer o jogo à noite. Na quinta-feira, já tinha um acordo com o Barra alugou o gramado do Almirante Barroso para fazer seus jogos lá. Então, já estava na agenda para o jogo acontecer na quinta-feira à tarde. O Barra joga com o Beck na quinta? Quinta-feira à tarde. Quinta-feira à tarde. Até porque caiu os dois jogos na mesma rodada. Né? Na mesma rodada, exatamente isso, Eladio. Então, é compreensível, tá, a atitude do Barroso, certo? É compreensível diante das circunstâncias, né? Então, o Barroso fez a opção de jogar, poderia jogar quarta-noite, mas aí tem futebol na TV, tem outros clubes jogando. Ele fez a opção por jogar na quarta-feira, 11 horas da manhã. E é um jogo importante, Muito até porque importante. vai enfrentar a equipe do Fluminense, Que é um concorrente direto. Está aí do lado do Marcílio Dias. Exato. E próprio, é um concorrente direto porque, o Eladio, qual que é o grande objetivo do Almirante Barroso? Se não conseguir ganhar o turno, sempre estar entre os 3. Ah, mas não é 4? Pode ser 4, como pode ser 3. Se um clube ganhar os 2 turnos, a outra vaga vai ser decidido pelos 2 melhores colocados no índice técnico dos 2 turnos. Então, é importantíssimo para o Almirante Barroso estar entre os 3. Entre os 4 é duvidoso. Mas o Almirante Barroso vai ter essa partida importantíssima que poderá mudar a história do campeonato. Como também o jogo de amanhã à noite, lá na cidade de Blumenau, entre o Metropolitano, que vem em ascensão e vai enfrentar o líder do campeonato, que é o Camboriú. Tá? Então poderemos amanhã mudar a história desse campeonato. Se não, vejamos, se o Camboriú perder pontos lá, não precisa nem ganhar, nem perder o jogo, mas se empatar o jogo, e na quinta-feira
o Marcílio Dias for até Jaraguá do Sul e vencer a equipe do Juventus, o Marcílio Dias passa a ser o novo líder do campeonato. E aí, faltando 3 rodadas, tá, vai ser muito difícil tirar o título do Marcílio Dias. Mas, ao contrário, se o Camboriú for lá em Blumenau e vencer o Metropolitano, é muito difícil tirar o título do Camboriú. Então, para mim, Eladio, de todas as rodadas até agora, esta é a rodada mais importante. Em relação ao jogo do Barroso... Mas tem um detalhe, né, Jânio? Aqui, eu estou olhando aqui a tabela aqui, o Camboriú tem esse jogo com o Metropolitano, depois o Camboriú vai pegar o Guarani lá em Palhoça. Lá em Palhoça. E a gente sabe que o time do Guarani é um time enjoado. É. Depois o Camboriú joga em casa contra o Juventus, que também é um time que está aí. Poderá estar brigando aí também. Está aí no meio. Depois o Camboriú vai jogar a última partida fora de casa contra o Fluminense lá em Joinville, que é jogo também decisivo. Não está fácil para Camboriú também, não. Não está fácil para ninguém. Não está fácil para ninguém. Mas o que eu digo assim, o Eladio, poderá mudar a história do campeonato se o Camboriú perder, tá? Apesar que o teu argumento está correto, ainda tem o Guarani de Palhoça, que passa a ser ameaçado também já pelo rebaixamento. O Guarani de Palhoça precisa ficar muito esperto, tá? Porque uma hora esse time do Operário de Mafra vai crescer. Eu conheço muito bem o Edmar lá, daqui a pouco ele vai dar uma injeçãozinha lá. Eu não acredito que o Operário vá conseguir se recuperar aí. O Beck até teve uns resultados positivos, mas o Operário eu vi o Operário jogar, o Operário não tem pedigree. Não tem pedigree. Mas o time do Guarani também é um time de muitos garotos. Em relação ao Marcílio Dias, posso falar, senhor Eladio? Em relação ao Marcílio Dias, eu queria deixar uma coisa clara, que o pessoal aí no YouTube tem seguido a gente aí direto, e aliás quero agradecer. A diretoria ontem esteve reunida lá no Gigantão das Avenidas, Eladio, porque houve muitas reclamações dos torcedores do Marcílio Dias em relação ao atendimento e aos serviços do Gigantão das Avenidas, tá? Principalmente lá do lado do Esquenta Galho, torcedores ontem reclamaram, mandaram mensagens para nós lá na Web Catarina, à noite, que a gente tem um espaço grande lá, reclamando que ficaram 20 minutos na fila para pegar uma bebida e não conseguiram pegar a bebida. Quer dizer, gente reclamando de banheiro dentro do Gigantão das Avenidas. Eu observava, inclusive... E é uma reclamação procedente, é uma reclamação que pode e deve ser corrigido pela diretoria do Marcílio Dias para os próximos compromissos. Nós temos ainda o final desse primeiro turno e tem todo o segundo turno. Porque é inadmissível, tá, o Eladio? Por exemplo, nós estávamos lá no jogo e veja bem, aqui nós estamos falando de questões de estrutura, nós estamos falando de diretoria do Marcílio, são os meninos honestos, trabalhadores, mas falta algo mais, tá? É inadmissível, por exemplo, era 15 minutos de jogo, estava chegando os banheiros, aqueles químicos para os visitantes. Daqui a pouco entrou um caminhão e começou a descarregar os banheiros dos visitantes. Isso é inadmissível, né? Todo mundo sabia que vinha torcedor do Barra, foi avisado que vinha torcedor do Barra. Os bares lá embaixo parece que agora estão com uma outra filosofia, com chopeiras e etc. Isso demora um pouco mais, né? Então tem que colocar mais gente para trabalhar. Os banheiros, gente, não custa nada contratar uma faxineirinha lá na sexta-feira ou no sábado de manhã e dar uma geral naqueles banheiros, né? Então, eu fico pensando assim, Eladio, os torcedores nas redes sociais têm falado assim, puxa vida, nós estamos lá entre 1.000 e 1.200 pessoas, que foi o público do último domingo, você imaginou para 3.000 pessoas? Quer dizer, com essa estrutura física que o Marcílio Dias tem hoje de atendimento pessoal, não tem como atender um público de primeira divisão. Então, o Marcílio Dias precisa rever isso com urgência e já está revendo. Falei com o presidente Lucas ontem, Eladio, ele falou que ontem à tarde teve uma reunião com a diretoria, toda a diretoria, e sentaram à mesa para resolver esses problemas. Por quê? O sócio do Marcílio Dias e o torcedor do Marcílio Dias são clientes do Marcílio Dias. E hoje o Diego Arthur ainda falou uma coisa. E o visitante também é cliente. Também é cliente, tem que ser bem atendido. Também é cliente. Né? Aliás, o Diego Arthur falou lá na Rádio Univale hoje, eu concordo com ele, não só um cliente, é o patrimônio do Marcílio Dias, o torcedor. Né? Sim. Então, assim, ó, se você vai numa casa de espetáculo, o Eladio, você quer ser bem atendido,
você quer ter higiene, quer ter um banheiro, você quer ser bem atendido pelas pessoas. É o mínimo. É o mínimo, tá? E, lamentavelmente, no Marcílio Dias isso não estava acontecendo. Mas eu conhecendo, como conheço essa diretoria do Marcílio, eu tenho certeza absoluta que todas essas reclamações que foram feitas vão ser colocadas em pauta e vão ser resolvidas para o próximo compromisso. Eu acredito que isso vai acontecer e com maior rapidez possível. Não pode esperar os banheiros químicos na hora do jogo. Não pode. Então tem que haver uma sintonia. Endossando essas suas palavras, eu falei com o presidente Lucas ontem, tá? Eu havia mandado uma mensagem a ele e final da tarde ele me deu o retorno. Jânio, isso não vai mais acontecer dentro do Marcílio Dias. Isso não vai acontecer. Nós tivemos uma reunião hoje à tarde e solucionamos. Nós entendemos que são poucos funcionários, a diretoria são poucos elementos, mas em dias de jogos todo mundo tem que trabalhar. Os funcionários têm que trabalhar. Se tiver que contratar, contrata alguém extra para esse dia especial, mas nós não podemos deixar o torcedor insatisfeito. Além de nós levar um toque de bola daquele lá e ainda não foram bem atendidos. Então eu tenho certeza que o Lucas já corrigiu isso, já está corrigido e isso não vai mais acontecer. E um detalhe de correção é que o René Marques, que é o técnico do Marcílio Dias, tem que rever a postura do seu meio de campo, porque está deixando a desejar. São jogadores que têm condições de render muito mais do que estão rendendo. Eles estão na contramão da movimentação. E é preciso urgentemente já para esse jogo de quarta-feira. Eu comentava, inclusive, lá na rádio, Eladio, até porque você também já foi um homem de vestiário, eu também já trabalhei, já fui diretor de futebol. É o seguinte, é prerrogativa do presidente do clube, certo? Chamar a sua direção de futebol. Hoje ele tem um superintendente de futebol que se chama Marco Gama. Ele tem que chamar o Marco Gama e dizer, Marco Gama, o que está faltando? O que está errado? Nós estamos pagando rigorosamente de salários, nós estamos dando concentração, nós estamos dando condições de trabalho. Por que o nosso time não consegue jogar? Eu quero uma resposta sobre isso. O que está acontecendo com o plantel do Marcílio Dias? Gostaria que você se reunisse com a comissão técnica. Se necessário for, eu participo dessa reunião. Mas nós precisamos fazer alguma coisa para que possamos crescer no campeonato. Porque é impressionante. Qual que é a tendência do campeonato? É você chegar na quinta, sexta rodada, você está lá em cima, você começa a subir, né, Eladio? Aí lá no final do campeonato, quando é muito estressante, um campeonato comprido, aí você até dá uma caidinha. Mas no quinto jogo é para você estar estourando. E nós não podemos aceitar o futebol que está jogando o Marcílio. Não, é muito simples, Jânio. O problema do Marcílio é bem pontual, se o René chegar e dizer assim, ó, Safira, eu prefiro de você aqui como um meia de armação, eu quero que o Arthur Feitosa não fique aqui no meio da zaga, não, ele que joga no meio de campo, do lado do Safira, que ele ocupe um lado do campo, o Safira do outro lado do campo, deixa o volante, que fazia o trabalho também um pouco mais à frente, não pode jogar com esses dois homens jogando lá atrás como estão jogando. Aí o Safira também sai lá para frente para receber a bola, e quem é que vai tocar essa bola pro Safira? Quem é que vai botar essa bola pro Schwenk? Quem é que vai botar essa bola lá pro Sabiá se estiver jogando? E pro Wilson Júnior. Aí como é que vai acontecer? Então é pontual. Resolve esse probleminha ali, está resolvido o problema. Mas não é só, Eladio, tudo bem. Só que você tem que ter um jogador de velocidade. Pô, se tu perder o Abner, e eu vou repetir aqui, cara, é uma coisa natural. Saiu o Abner, entra o Wilson Júnior. Pronto, é o homem que vai desafogar o time. Vai daí tu enche de meio de campo, sem função praticamente nua, todo mundo jogou lá atrás, porque levou um sufoco o tempo todinho, e isso é inadmissível. Então o Marcílio Dias se prepara para jogar amanhã à noite, lá em Jaraguá do Sul, um jogo complicado, na quinta-feira, é um jogo complicado, e o Clube Náutico Almirante Barroso vai receber no seu estádio o Almirante Barroso, o Fluminense vai jogar contra a equipe do Fluminense. Um jogo também, um jogo encardido, hein? Um jogo complicado. Nós vamos ao intervalo, no segundo bloco nós vamos falar com o João Carlos Anacleto e já vamos também dar uma analisada rápida na tabela que a nossa equipe aí promoveu e produziu para todos nós. Vamos ao intervalo e voltamos em seguidinho. Estamos de volta
E este segundo bloco nós temos o apoio de Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Nós vamos de imediato à tabela dos jogos, não? Então depois nós vamos colar. Então vamos aqui apresentar o João Carlos Anacleto. João Carlos Anacleto, depois aí ele dá uma brechinha aqui para nós colocar a nossa tabela. João Carlos, alguma novidade? Foi cancelado o jogo como é que é? Copa Pesqueira? Pesqueira. Isso. Tudo bem, Anacleto? Tudo bem. Eladio, Jane, boa tarde. Hoje era para ser realizado os jogos, né, das semifinais do campeonato da segunda Copa Pesqueira. Mas, infelizmente, né, ainda existem muitos vândalos na nossa cidade. Como semana retrasada, foram lá e levaram a fiação da Secretaria Social. Novo? Semana passada, isso. E ontem levaram a fiação do campo da pracinha ali do ginásio. Não é a primeira vez que estão levando o Não é a primeira vez. E se deixar assim como está, Eladio, vão levar sempre, né? Infelizmente, o pessoal, né? Eu estive lá na sexta-feira lá, um movimento grande, bastante pessoas assistindo jogos, né? Muito bacana. E hoje, infelizmente, eles vão ficar sem jogos. E hoje eu falei com o Nilson José, né? Que é coordenador. Então ele falou que eles vão trabalhar hoje para ver se conseguem fazer as semifinais amanhã, né? E então no sábado vai ser a grande final. Não é sexta? Não, dia 29, né? É sexta, dia 29 é sexta-feira, isso mesmo, né? E se eu posso comentar, né? Então eu quero que os ouvintes, né, que gostam de esporte, a Rádio Web Catarina vai transmitir esse jogo. Então isso o Nilson confirmou hoje, né? Não estou adiantando, já sabe saber, aquele que é o dono da rádio está sabendo, né? Então o pessoal pode se ligar, quem não pode ir lá, vai na Catarina, né? Vai na Catarina que vai estar os jogos. Então hoje, ele ainda parece que tem 4 equipes, então vai ser 2 jogos, né, Jane? 2 jogos. 2 jogos, né? Amanhã. 2 semifinais. 2 semifinais. E vai disputar o 3º e 4º lugar também, né? Me parece, né? Então vai ter ele convidou o pessoal aí da imprensa, né? Que vai ter uma confraternização muito grande, vai ter um pagodezinho. Então vai ter isso mesmo. Você da casa, você que está em casa, né? Vai ter isso mesmo, o que é? Vai ter esse pagode, vai ter essa confraternização. Vai ter a tainhada, vai ter tudo? Se quiser vai ter a tainhada também, não? A tainha, vai ter a tainha. Vai ter uma carne também, me parece, né? Sexta-feira eu estive lá, fiquei lá até 1h da manhã, olha... O negócio lá tá não, essa mesmo. Final antecede a festa da tainha. Isso, tá? Antecede. Depois já começa a festa da tainha. É no dia sábado, 30, sábado, dia 30, né? Então a gente quer mandar um abraço lá pro Nilson e confirmar, né? Inclusive hoje era para ele estar presente lá, mas ele está numa correria danada, então ele fizemos por telefone, né? A gente fez por telefone, eu e ele. Mas foi muito bacana. Então vamos falar também aí, Eladio, mês de agosto vai começar o Futebol 7, né? Você sabe que o Futebol 7 é um campeonato muito forte, muito... Esse Futebol 7 é lá em Balneário? Não, esse ano vai ser no Clube Náutico Almirante Barroso. Né? Porque ano retrasado foi no Almirante Barroso. E ano passado foi em Balneário e esse ano vai ser aqui. E você sabe que tem muitas equipes, né? Como as 3 melhores equipes do futsal 7 hoje do Brasil. Você sabe quem são? Não. Você sabe Corinthians é um. Não, as 3 melhores hoje. É Vasco, Flamengo e Chapecoense. Você sabe que a Chapecoense é a 3ª força? Não sabia. Então... O Flamengo eu acho que não é. Não, eu estou dizendo para ti, estou dizendo de cadeira. Então, não, mas você é flamenguista, você pode vir aqui, e daí quis agradar o Eladio e falou que o Vasco também era. Só que o Jânio disse que o mundo é bom se não existisse Flamengo. Aí o mundo não tinha graça, né, Jânio? Então a gente quer convidar o público, né, você, né? E depois é o seguinte, ó. Aqui em Santa Catarina, nós temos 3 times camisa. Você sabe o que é time camisa no Futebol 7, né? É aquele time que patrocina, dá patrocínio, por exemplo, aqui em Itajaí, nós temos uma equipe que é patrocinada pelo Brusque. Né? Tá, entendi. Nós representa isso, representa a Brusque. Nós temos outra que representa a Chapecoense, outra representa o Corinthians e o Flamengo e o Vasco. Então, esse representante aqui. Então, o que é isso? É o time que banca o uniforme para os atletas, tudo isso, o médico, essas coisas todas. Então, se você tem interesse ainda em participar dessa competição, já temos 16 equipes inscritas, né? Mas só para me entender, então quer dizer, eu posso fazer o meu time? Pode. Ou o meu time tem que ter uma estrutura, tem que ter
uma sede social, tem que ter... Não. Eu posso chegar aqui, convidar o James, convidar o Isso, Jânio, pode, você, isso. fazer um time e colocar o nome Marcílio Dias e jogar. Inclusive o Marcílio Dias tem um time. Então eu não posso botar Marcílio. Marcílio tem que botar o Marcílio Dias e Barroso já tem um time. Só que é o seguinte, né? Mas Então, pode ter outro nome ou tem que ser de time? provavelmente eles colocam o nome de time, Jânio, sabe por quê? Então... Eu não posso colocar o nome da minha rádio? Pode colocar. Mas acontece o seguinte, o que acontece? Então muitas pessoas comentaram, mas por que Itajaí é bicampeão e tem o nome do Brusque? Né? Eu expliquei. É porque é o seguinte, o Marcílio Dias tem o Marcílio. O Marcílio já patrocina a equipe do Marcílio, enquanto que o Brusque, né, patrocina a Itajaí. Então é um campeonato muito bom, né? Então nós esperamos aí que você que tem interesse, já conhece o Marlon Boretti, né? Falar com o Marlon para escrever, começa em agosto esse campeonato. E a Aonde nossa vai liga? ser? Desculpa. Aqui no campo do Almirante Barroso. Almirante Barroso. Então, os jogos vão ser um dia só, o torneio? Ou Não. Um É um campeonato Fórmula Copa do Brasil. Tá? Eliminatório? Ida e volta. Ida e volta. Né? Eliminatório. Tem a primeira fase, a segunda fase. Qual é a expectativa de clubes, então? Eládio, o último campeonato teve 30 equipes. 30 equipes. 30 equipes, né? Só que esse ano a fórmula de disputa é bem melhor, porque a fórmula do campeonato como se diz, da Copa do Brasil, né? Eu acho que é uma fórmula muito boa, né? Então o pessoal está convidado aí para entrar em contato com o Marlon, né? Inclusive, né? Nós vamos levar o Marlon lá na rádio para ele também falar, né? Se você quiser também, posso trazer o Marlon aqui como convidado, que ele que coordena tudo isso, pode falar de outras equipes, né? De tudo isso melhor do que a gente que não coordena, né? E também, no próximo domingo, inicia o campeonato da Interligas de futebol. Que é patrocinado e coordenado pela Liga Itajaí. Pela Liga Itajaí de Esportes. Mas cada ano é uma entidade. Então, ano passado, uma região. A região é uma só. Uma liga, né? É Mas uma liga, uma entidade. A Liga de Itajaí, no caso, tem a entidade, Liga de... isso. Liga de Blumenau, Liga de Pomerode, Liga de Gaspar, Liga de Itajaí. Então, começa no... Quem é que vai representar Itajaí? A equipe do Rio do Ouro. Não tinha desistido? Não, voltou. Voltou. Porque é o seguinte, Eugênio, quem tem direito a essa disputa? O campeão e o vice de cada liga, né? Liga. Então, esse ano, o campeão foi o Dom Bosco, né? Não, o campeão foi o Rio do Ouro. Não, foi o Rio do Ouro foi na Primavera. Primavera. Dom Bosco. Então, o Dom Bosco e o vice-campeão tinham o direito de disputar. Como o Dom Bosco não tinha condições financeiras para participar, né? Isso aí, e o pessoal também não quis participar, então o Rio do Ouro vai sozinho, né? Olha, Carlos, vou aproveitar aqui um ganchozinho para mim passar aqui a tabela dos jogos que teremos hoje aí pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha na tabela? Pelo Campeonato B, pela Brasileira Série B, jogos para essa terça-feira, 13ª rodada, Juventude e Vila Nova, Oeste e Avaí. Esse jogo é importante para o Avaí se manter na segunda posição. E o Goiás vai enfrentar a equipe do CRB. Então, Anacleto, a Liga Itajaí de Esporte então, vai ter essa promoção. Alguma novidade com relação ao esporte amador? Não, nós temos aí também a final, as semifinais do Itamirim Clube de Campo, na sexta e no sábado, né? Sexta e sábado. Sexta e sábado são os jogos das semifinais, né? Eram 72 equipes, né? Ficou em 36. Então é a categoria Master, feminino, categoria fraldinha, dente de leite, novos, né? Então, dia 29, que é de sexta, e dia 30, que é sábado, são os jogos das semifinais, não, das quartas de finais, né? Dia 7, semifinais, e dia 14 se encerra a competição. Já tem preparado para outra competição que... Valeu, Anacleto. Com essas informações, nós temos aí as notícias do esporte amador e também da participação nossa aqui do Campeonato Catarinense da Série B. Vamos embora, porque amanhã nós estaremos aqui de volta. O Jânio vai estar envolvido com o Campeonato Catarinense, lá no Barroso, e eu estaria aqui com um convidado fazendo o nosso programa. Um abraço e até amanhã. Um abraço.